A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um vídeo de estudo bíblico no livro de Mateus, no capítulo 9, dos versículos de 14 a 17. Vamos falar sobre o jejum. Nesses versículos, fala sobre o jejum, né? E aqui na minha Bíblia de estudo tem um leve comentário sobre esses versículos, né? Que eu vou ler aqui para vocês. Depois os seguidores de João Batista perguntaram a Jesus sobre o jejum, a prática religiosa de se abster de alimentos. Jesus, em sua resposta, comparou-se ao esposo, ou noivo, durante os dias que levariam ao casamento, um tempo de preparação alegre durante o qual o jejum é inapropriado. Jesus, com essas duas parábolas relacionadas, enfatizou que ele estava fazendo algo novo em Israel. Tanto o novo quanto o velho seriam preservados e restaurados em Jesus e no concerto que ele inauguraria. Então vamos lá, versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: os discípulos de João quem? João Batista, o mensageiro que o Antigo Testamento citaria como aquele que estava gritando no deserto, né? Então, João Batista, os discípulos de João Batista chegaram aos pés de Jesus, né? E dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então eles perguntaram a Jesus, né? Senhor, nós, no caso que eram seguidores de João Batista, e os fariseus, que era aquela vertente do judaísmo mais rigorosa, mais, assim, mais antiga, né? Por assim dizer. Eles jejuavam muitas vezes, só que os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí Jesus respondeu no versículo 15. E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Quer dizer, imaginem vocês num casamento. Nesse casamento tem muitos amigos do noivo. E esses amigos do noivo estão ali festejando com ele. Enquanto o noivo está ali na festa, na preparação, o noivo está ali com eles e com tempo integral, né? Se divertindo com eles. Então, eles estão ali felizes e comemorando, junto com o amigo, aquela comemoração, né? Essa comemoração do casamento desse noivo. Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Quer dizer, vai chegar o tempo que aquele noivo vai ser tirado do meio deles. E aí sim eles vão ficar tristes, né? Aí sim eles vão jejuar. Entendem? Enquanto o noivo está com eles, eles estão alegres. Por quê? Porque o noivo está com eles. Mas quando o noivo for tirado do meio deles, aí sim eles iam jejuar, né? Que é se abster de alimento. É como se você estivesse matando a sua carne para crescer em espírito. De certa forma, se preparando espiritualmente para algo que irá vir, né? Fazer uma preparação, é uma preparação de batalha. Quando antigamente os homens iam para as batalhas, o que eles faziam? Eles se separavam do meio do povo, iam para acampamentos, se abstinham de certas coisas, relacionamento com mulher, né? Tenhamos discernimento para entender o que eu quero dizer com isso, mas eles se abstinham de certas coisas, para o quê? Para eles entrarem na batalha focados, fortes, firmes. Então eles tinham uma preparação.
Ninguém chega numa batalha, Vamos imaginar agora um exemplo do cotidiano. Imagina uma luta de MMA, UFC. Você acha que aqueles dois lutadores que chegaram até ali, eles vão lutar sem uma preparação? Não. Veio o quê? Um constante treinamento, uma boa alimentação, né? Um ritmo de treino muito grande até aquele determinado momento. Ninguém para do nada, vou lutar no UFC e no dia seguinte está lutando. Não, leva toda uma preparação. Então, assim o cristão também é. A gente sabe que Jesus está voltando. Jesus, né, na época, dessa época aqui, Jesus estava fisicamente ali como homem, metade a sua natureza humana e natureza também divina, né? Estava no meio daqueles homens. Só que o Jesus foi tirado dali, né? E nós, como cristãos hoje, sabemos que Jesus está voltando. Mas a gente precisa o quê? De uma preparação para quando Jesus voltar, estarmos preparados. Para a gente não estar na carne. Por quê? A gente, como humanos, a gente tem uma natureza pecaminosa. A gente constantemente somos tentados ao quê? A pecar. E como que a gente evita pecar? Pedindo forças a Deus, né? E nos preparando. Nós precisamos aumentar a nossa natureza espiritual para que a nossa natureza espiritual seja maior, mais forte do que a nossa natureza carnal. Para que os desejos da carne não prevaleçam pelos desejos do nosso espírito. Eu não lembro a passagem que fala, mas a nossa carne milita contra o nosso espírito, né? Aquele desejo. Aquilo que a gente deseja fazer como carne é aquilo que o nosso espírito sabe que não é bom pra gente, entende? Então, o jejum, de certa forma, quando a gente se abstém do alimento, fica um tempo sem o alimento, a gente está como se estivesse matando um pouco a carne para que a gente aumente o espírito. Então, nessa preparação do jejum, é para que quando Jesus voltar, estejamos prontos para essa batalha, estejamos prontos para glorificar o nome de Deus, que não quando vierem as tentações, né? Quando tentarem enganar, se possível, até mesmo os cristãos, né? A gente não pereça, a gente não nos deixe ser enganados. Então, o jejum, de certa forma, é essa preparação que o cristão tem que ter, entende? Então, aqui o versículo fala: dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo. Quem? Jesus, né? E então jejuarão. Aí o versículo 16 já fala: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Quer dizer, ninguém pega um pedaço de pano novo para colocar numa roupa velha. Por quê? Porque vai rasgar, entende? Vai rasgar e o que vai acontecer? O buraco vai ser um quê? Maior. Porque aquela roupa nova, aquele pedaço de pano novo, não se adequa, né, à roupa velha. Então, amados, a gente tem que ter o quê? Uma roupa nova, entende? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente vem a buscar nos santificarmos, nos arrepender dos nossos pecados, a gente tem que limpar totalmente as nossas vestes. A gente tem que ter uma veste totalmente nova. Não adianta a gente falar, não, eu entreguei minha vida a Jesus, me arrependi, mas tentar só aquele pouquinho, mas continuar com a natureza que a gente tinha antes. Deu para compreender? A gente continua tendo as mesmas atitudes, a gente continua fazendo as mesmas práticas que desagradam a Deus, mas aí a gente vai na igreja um dia, vai ali ler um pouquinho a palavra, escuta um louvor, quando na verdade a nossa veste está suja e a gente, ao invés de tirar essa roupa totalmente e jogar fora e vestir uma roupa nova, a gente está tentando colocar pequenos pedacinhos da roupa nova para tentar tapar
o buraco da nossa roupa velha. Então não devemos pegar pedaços novos para tapar a nossa roupa velha. A gente tem que se livrar totalmente dessa roupa, dessa roupagem velha e usar um manto novo, um manto branco. E quando a gente usar esse manto branco, limpo, alvo como a neve, a gente vai, porventura, a gente na vida humana, na nossa natureza humana, pecaminosa, a gente vai tropeçar. A gente tem que jejuar, orar bastante para que a gente o quê? Para que a gente não tropece. Mas se a gente tropeçar, a gente tem que o quê? Se arrepender imediatamente. E não buscar tapar por cima aquilo que a gente fez. Não, a gente busca limpar na nossa veste nova e não costurar o novo numa veste velha. Entendem? Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se, eu não consigo falar essa palavra, faz-se maior a rotura. Versículo 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, né? Então ninguém pega o quê? Um vinho novo para colocar em odres, né? Recipientes velhos. O que vai acontecer se fizer isso? Os odres, o recipiente, vai o quê? Vai se romper e vai entornar o vinho. E o que vai acontecer? Vai se perder o vinho e vai se perder o recipiente. Essa passagem, eu tive uma interpretação, mas eu não... vocês podem pesquisar mais a fundo, porque essa é a impressão que eu tenho. Imaginem o vinho. O vinho, até onde eu sei, né, é uma bebida que sofre fermentação. E a partir disso, ele pode ter não sei se ácido é a palavra, né? Mas ele pode ter um tipo de corrosão que quando você pega um recipiente novo, provavelmente de barro, não sei qual o material que eles usavam, quando ele tá novo, a estrutura do recipiente, o material do recipiente, ele tá o quê? Tá mais grosso, tá mais preparado para aguentar o quê? Toda aquela corrosão. Aí você bota o vinho e ao longo do tempo, aquela corrosão vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que o vinho, né, se adeque ao recipiente, o recipiente se adeque a esse vinho velho. Mas quando você tira esse vinho velho e coloca um novo, a recipiente, ele já tá o quê? Ele já tá gasto. Ele já aguentou aquilo que ele poderia aguentar. Então, quando você bota um vinho novo e ele vai sofrer a fermentação, a corrosão e tudo mais, o que? Aquele recipiente ele já não suporta sofrer todo aquele processo de corrosão, de fermentação, né? E aí o que acontece? Ele arrebenta, porque ele não suporta algo novo mais. Então, o nosso corpo, a gente tem que verdadeiramente morrer, né? A gente tem que verdadeiramente morrer para a nossa vida antiga e vivermos uma nova vida, ressuscitarmos com Jesus para uma nova vida. Porque aquela roupagem, aquele nosso corpo diante de aceitar Jesus, já estava um corpo gasto, já tinha sofrido com muitas coisas durante a vida e já não suportaria mais uma mudança, entende? Espiritualmente falando. Então, quando a gente morre para o pecado, se batiza e ressuscita junto com Jesus, depois, na simbolização do batismo, né? Ali, Jesus, verdadeiramente, Deus está dando o quê? A gente a uma nova vida. A gente não tem mais aquela vida de antes, entende? Então, por isso que a gente se torna uma criatura nova, entende? E quando Jesus voltar, esse corpo de carne vai acabar e vamos ganhar um corpo de quê? Um corpo espiritual, né? Espiritual que eu digo um novo corpo, entende? Essa carne corruptível do pecado, né? Essa carne a gente não vai ter mais.
A gente vai ganhar uma nova roupagem, um novo corpo, né? Enfim, então a gente precisa verdadeiramente viver uma nova vida com Cristo, né? Para que possamos o quê? Ter uma vida com Cristo. Então não adianta a gente ficar com um pé no mundo e um pé em Cristo, entende? Porque se você com um pé no mundo, com um pé na vida antiga, um pé no corpo antigo e um pé na vida nova, um pé em Jesus, e você receber algo novo, receber um vinho novo, né? Um vinho novo. Mas se você tentar continuar com o corpo velho, você vai receber aquilo e vai o quê? Vai arrebentar. Vai estragar o odre, né? E vai se derramar o vinho. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Entende? Então, deita-se um novo vinho em odres novos. E assim, nem o odre vai ser perdido, nem o vinho, certo? E aqui, como eu li no começo, né? Jesus, com essas duas parábolas relacionadas, enfatizou que ele estava fazendo algo novo em Israel. Tanto o novo quanto o velho seriam preservados e restaurados em Jesus e no concerto que ele inauguraria. Aqui, nesse sentido de novo e velho, talvez a gente possa rememorar também o quê? O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Muitos achavam, ou poderiam achar até hoje, não sei, que mas o Antigo Testamento é antigo, não vale mais. Não necessariamente. Tem um versículo que fala que eu vou procurar aqui para vocês, que fala sobre nenhuma letra, eu acho, eu vou pesquisar aqui, já leio para vocês. Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19 diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, quando a gente vê esse novo e velho, aqui está falando o quê? Que Jesus veio para o quê? Restaurar e cumprir e unir, né? Esse novo e velho, entende? Versículo que fala, e enfatizou que Jesus estava fazendo o quê? Algo novo em Israel, né? E esse velho e novo seriam o quê? Preservados e restaurados em Jesus. E no concerto que ele inauguraria. Que concerto é esse? A nova aliança. Através do quê? Do sacrifício de Jesus. Pois através do sacrifício de Jesus, né? Do sangue de Jesus derramado na cruz, tivemos o quê? O perdão e a remissão de nossos pecados. Então, foi através de Jesus que tivemos acesso totalmente a quem? Ao Pai. Entendeu? Então, é isso, amados. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem. Que vocês tenham um ótimo final de semana e um abraço.